E aí, meu povo, tá começando mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar, ativa os sininhos para você não perder nenhum dos vídeos que virão. E se inscreve, pelo amor de Deus, gente, porque a maioria das pessoas assiste o vídeo assim como eu. Vejo os vídeos no YouTube e não me inscreve, então pelo amor de Deus, faz isso pra mim, se inscreve logo no canal, curte esse vídeo já, comenta, deixa nos comentários o que você quer aprender nos próximos conteúdos, que eu tô aqui para poder melhorar a tua comunicação, os teus conteúdos, a tua criatividade, para você vender mais, ser mais feliz e impactar mais a vida das pessoas positivamente. No vídeo de hoje a gente vai falar como falar melhor e nunca mais gaguejar. Eu sei, às vezes você vai gravar o teu vídeo, na hora que você aperta o REC, você começa. Ah, porque meu nome é o. Meu nome é. Ou você vai fazer a apresentação, você sobe num palco, te convidam e aquela adrenalina fica. Aí na hora de você subir no palco, boa noite pessoal, tudo bem? Fica parecendo o gaguinho, né, do Looney Tunes. Velhinho. Então assim, ó, se você não tiver diagnosticado o laudo de gago oficial, né? Porque quando tu é um gago profissional, você tem que buscar ajuda, principalmente terapia. Se você gagueja bastante, tem que buscar terapia, tratamento no fono e buscar exercícios de oratória e experiências práticas para você desbloqueando isso. Porque a gagueira nada mais é do que um aspecto emocional. Olha que forte. Em algumas circunstâncias da tua vida, te traumatizou de uma maneira que você adquiriu a gagueira. E tenho amigos que já foram gagos. Então, assim, você consegue melhorar. Ponto. É tudo treinável. E gaguejar é natural, assim como tropeçar. Você tropeça todo dia? Só se você for aquelas pessoas que se vangloria por ser desastradas. Ah, eu sou desastrado, tô o tempo todo derrubando coisa, então pelo amor de Deus, presta atenção nisso. Mas você tropeça todo dia normalmente? Não. Você cai todo dia? Espero que não, porque é perigoso. Então o gaguejar é a mesma coisa. É um deslize, é um escorregão, é uma leve queda durante a sua fala. Só que tanto o gaguejar quanto os tropeços da vida são circunstâncias que a gente tem que encarar como leves acidentes e entender como se tornar uma pessoa que escorrega e cai menos e gagueja menos. Por exemplo, tá lavando a varanda com água e sabão ou o banheiro. Para que você vai entrar correndo? Para que você vai pular dentro do box do banheiro? Entende? Então você sabe como diminuir as chances de você se lascar ali todinho no chão. E a gagueira, você pensa, poxa, por que eu tô gaguejando? Raciocina comigo. Você, quando vai gravar um vídeo ou subir ao palco, eu gosto sempre de trazer, e eu vejo que é algo muito pessoal meu, sabe? Que dentro da galera que ensina, fala de comunicação, né, existem muitas pessoas boas, geralmente foca o vídeo ou o palco. Mas eu gosto de unificar os dois porque pra mim é a mesma coisa, sabe? Pra mim não muda. Hoje eu tava gravando com uma prima médica e eu tô fazendo os direcionamentos com ela, ali de conteúdo, estratégia de comunicação, conteúdo no Instagram. E aí eu falei justamente sobre isso, né? Sobre se comunicar diante da câmera, porque ela tem dificuldade com a câmera. Palestrar, pode colocar para palestrar para 5 mil pessoas que ela palestra. Agora, para a câmera, ela se sente confrontada. E, no final das contas, é até mais fácil, né? Porque a câmera não te julga. Se o teu auto-julgamento for muito grande, aí realmente é preocupante. Porque enquanto você liga o REC, não tem ninguém te apontando o dedo. Só que se você não fizer ajustes aqui, é como se você tivesse uma plateia e mais, como se você tivesse a pessoa mais importante da plateia, que é a sua própria consciência, você mesmo, te julgando. Aí é de lascar. Então, tá tudo aqui dentro. Gravar vídeo é muito mais fácil olhar para uma câmera do que olhar para as pessoas. Porque você consegue calibrar aqui. Agora as pessoas não. Você não pode, fulano, vira de costas porque eu não estou conseguindo gravar, não estou conseguindo palestrar com você me olhando. O celular você pode virar a câmera
traseira. O celular você pode trabalhar aqui para poder ficar mais leve. Então eu falei isso com a minha prima que foi interessante esse papo. Então para mim, o gravar vídeo e subir ao palco é a mesma coisa. Eu naturalmente gosto de fazer os dois, me desenvolvi, não nasci. Quando minha mãe me pariu, eu não saí do útero dela já pegando o microfone e fazendo palestras. E nem fazendo stand-up, que foi o meu começo como comunicador e enfim, pessoa que lida com o público lá em 2013, aqui em Brasília, onde eu comecei a gravar conteúdo para internet também. Então, eu não comecei desde que eu nasci, eu fui me desenvolvendo, eu era muito tímido. E aí, eu gosto de cada vez mais trazer a minha experiência como influenciador há 6 anos no digital e como comunicador e comediante há 14 anos, eu gosto de trazer essas duas experiências como uma coisa só. Gravar vídeo, se comunicar na frente de um monte de pessoas ou no vídeo, para mim é a mesma experiência. E quando você entende isso, internaliza, você vai treinando e naturalmente vai ficando mais confortável em ambas as situações. Você vai se preparando. Enquanto você grava vídeo, você está se preparando para poder falar em público. Quando você está em público, você começa a se desenvolver melhor para poder gravar conteúdos. Por isso eu gosto sempre de unificar. Fecha grande parênteses. Na verdade, uns parênteses assim, né? De tanto que eu falei. Então, quando a gente vai gravar vídeo e subir ao palco, a gente tem ali a mesma capacidade de ter uma consciência do nosso ato de se comunicar para que gaguejemos menos. Então, por que essa situação está me gerando um desconforto? Por que eu estou com a respiração mais ofegante? Por que minha pupila dilatou? Por que o meu coração está... E eu te explico. A amígdala do cérebro, quando ela se depara com essa situação de perigo, ela libera a tal da adrenalina. E essa senhora adrenalina é sem vergonha. Por quê? Ela tem a capacidade de desgramar o nosso organismo, que você fica numa sensação de sobrevivência, de luta ou fuga, ativa o nosso sistema límbico, ali o nosso cérebro reptiliano, e você entra num estado de alerta, de sobrevivência. Esse estado de alerta foi o que proporcionou a sobrevivência de alguns anos a mais na vida dos nossos ancestrais e de toda a história da humanidade. Então, quando você dispara ali o gatilho de deu merda, aí o organismo, o que ele faz? Libera adrenalina, os músculos ficam mais tensos, você começa a ficar mais ofegante para oxigenar mais o teu organismo, você pode ter circunstâncias de fazer xixi nas calças. Por que o organismo faz isso? Para poder liberar peso, para poder ficar mais leve, para você correr. Você consegue fazer coisas que você naturalmente não dá conta de fazer. Você às vezes adquire uma força descomunal. Você às vezes consegue correr muito mais rápido. Você imagina, você sobe em árvores absurdamente mais altas. Eu, quando era mais nova, numa chácara de uma tia, uma pastora alemão soltou e eu simplesmente subi num pé de limão cheio de formigas. Não me pergunte como que eu subi, eu nem lembro, só fui ver que eu tava lá em cima, nem lembro se eu me machuquei, porque foda-se, na minha cabeça, né, quando você tá ali sobrevivendo à situação, na hora eu pensei, o que é pior? Tomar uns arranhões e me furar com espinho ou a bocanhada de um pastor alemão e perder 10% da minha massa magra? Porque naquela época eu era muito magro, então qualquer mordidinha da cachorra já comprometia a minha massa magra. Hoje eu tô um pouquinho mais fortinho. Então, quando a gente tá nessa situação de palco e vídeo e a adrenalina vem ali drenando a nossa vida e tomando aquele banho de adrenalina, o teu organismo entra num estado de alerta. Ele quer sair daquilo, ele quer se esconder. Só que esse risco, olha que doido isso, gente. Esse risco, ele é plausível. Esse perigo, ele é plausível. Só que ele é irreal. Ele é totalmente irreal. Quando a gente realmente está na circunstância perigosa e o organismo dispara essa adrenalina, por que isso acontece, né? Até te entendo se você passa por isso. Os nossos ancestrais, eles precisavam, né, de sobreviver o tempo inteiro. Então,
quando acontecia isso, era para eles poderem sair da situação. E aí, se a gente pensa que na nossa história isso acontece com frequência, isso vai continuar acontecendo. Só que hoje, a gente tendo consciência, a gente percebe que é um exagero na nossa forma de pensar. E é tudo de acordo com o que você pensa. Se subir ao palco para você é um desafio, é algo assim, nossa, eu me sinto mal, eu detesto, eu não gosto, eu constrangedor. Você vai reproduzindo cada vez mais essa experiência de dor. Quando te colocam no palco, é catastrófico, porque você já está preparado para o fracasso. Agora, quando você vai trabalhando isso aos poucos, quando você vai exercitando, quando você vai entendendo que falar em público é uma coisa que gravar vídeo. Conversar com uma pessoa numa mesa de reunião é a mesma coisa de falar com uma plateia de 500 mil pessoas. Quando você entende que abrir a câmera é tão natural quanto dar um bom dia pro porteiro. E aí você vai naturalizando as suas intervenções comunicativas ao longo do dia, você vai entendendo que tudo é a mesma coisa. É abrir a boca, olhar no olho, entender o que você vai falar, despedir e tchau. Entende? E aí, um ponto muito importante. Quando você vai trabalhando isso, você vai dessensibilizando essa situação impactante e constrangedora. Você simplesmente vai entendendo como um ato de se comunicar. Você tem a opção de entrar no palco desfalecendo, achando extremamente catastrófica e traumática a situação, antes de começá-la, ou você tem a possibilidade de pensar que é mais uma experiência, de se comunicar, de mostrar o teu rosto, o teu diferencial, impactar a vida das pessoas, falar, entregar a mensagem, despedir e ir embora. Você vai treinando. É óbvio que a tua primeira aparição em público pode ser uma bosta. A tua segunda vai ser menos. A tua terceira, menos ainda. E aí você vai se projetando, tentando cada vez mais buscar participações e treinar a tua exposição. E você vai entendendo que na sua 30ª aparição em público, depois de 30 aparições, você vai estar 1000 vezes melhor do que a primeira, como qualquer coisa na vida. Entende? Então, essa sensação de risco faz a gente gaguejar. Essa situação de risco iminente faz a gente pensar: eu tenho que ir embora daqui. Você nem consegue nem falar direito, porque você está tão banhado de adrenalina que o teu organismo só quer sair. Entende? Então, você consegue treinar. E eu tô aqui para te ajudar a gravar vídeo e subir no palco sem que gagueje. Agora, como que eu vou confirmar 100% e te dar garantia, 1000%, que você nunca mais vai gaguejar na sua vida? Eu não dou conta, porque eu não consigo garantir que até o final desse vídeo eu não vou gaguejar. E eu não vou editar não, se eu gaguejar, vocês vão ver que eu gaguejo também, no palco também. Agora, o que aconteceu comigo nos últimos tempos, que eu refleti, eu tenho um pensamento acelerado, né? Sempre tive um pensamento acelerado, então naturalmente a fala ela tenta acompanhar o pensamento, né? Eu gosto de pensar assim, o pensamento ele é vum, essa velocidade. E a fala, ela é mais devagar. Ó, o pensamento sempre mais rápido que a fala. Quando a fala que é mecânica tenta acompanhar o pensamento, ela se lasca todinha. Não tem como. Como se fosse o nosso pensamento uma Ferrari e a nossa fala mecânica fosse um Fiat Uno. É vrum, totalmente diferente. Agora, se o Fiat Uno tiver uma escada no teto aí, assim, ó, muito mais rápido que o pensamento. Então, pensa só. Eu tive algumas situações assim de gaguejar, falando com pessoas, mas essa experiência que me marcou. Porque eu ficava assim, empolgado, eu queria falar muito, eu queria me comunicar, eu estava feliz porque eu estava com as pessoas. E aí eu ia abrir a boca, eu ia falar, porque eu estava empolgado, eu estava emocionalmente instável, eu queria falar muito, eu não pensava exatamente o que eu ia falar, mas eu já disparava a fala e a fala tentava acompanhar o pensamento e virava aquele emaranhado parecendo um gato de energia que tem bastante no Rio de Janeiro. E aí eu fui entendendo que eu tenho que falar menos, pausar mais, respirar mais. E aí isso eliminou a minha gagueira eventual, que de vez em quando acontecia, quase 99,100%. Então, um grande segredo para você evitar de gaguejar, para você diminuir ao máximo e eliminar praticamente 100%, é falar menos
com mais pausas intencionais para o seu discurso, para a tua aparição ser mais impactante, mais expressiva, mais pontual, menos prolixa e com menos gagueiras. E aí você vai entendendo que tanto para vídeo quanto para palco você pode ter um time de fala. Quando você racionaliza o processo, entende a fala como algo técnico que você vai lapidando, vai melhorando, você vai fluindo, você vai naturalmente encontrando as suas próximas palavras. Sabe aquele joguinho que você fica pulando, né, de degrau em degrau? Aí tem um puta penhasco, aí você pula, 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 pula. Eu enxergo a fala como isso. Você vai falando e você vai galgando cada palavra. Agora, quando você não tem controle do botão e entender o time certo de ir para a próxima palavra, para a próxima ideia, para a próxima frase, para a próxima oração, você simplesmente cai aí no penhasco e perde mais uma vida no seu jogo da fala. Entende? Então você entendendo o time de falar, de ir para a próxima ideia, de concluir o raciocínio, de falar, conclui. E você vai adquirindo um time que você vai se sentindo mega confortável. E as pessoas vão entendendo. Porque se comunicar bem não é o que você fala, é o que a pessoa entende. De nada adianta você querer falar um monte de coisa de maneira empolgante e falar com a adrenalina lá em cima, gaguejando. Aí eu vou falar tudo rapidão para poder sair do palco. Oi, gente, tudo bem? Fala. Vai embora. Tá legal. O que as pessoas entenderam? Você pode reduzir menos da metade. Sobe no palco. Fala tranquilamente. Mesmo que você não esteja, finja. Isso é maravilhoso. Finja que você tá bem, sendo que você não está. Que aí, as próximas experiências, você vai permanecendo nesse estado de mentira, né? Ah, tá tudo bem pra palestra? Tô bem. Ah, você tá preparada? Sempre. Eu sempre respondo isso. Mesmo que eu fique um pouquinho seguro, mas eu toco o pau. Então, exercitar mentiras, assim, né, são ótimas, porque você vai entendendo que tá bom, é só falar que eu tô bem, exercitar, me sentir bem, que eu vou ficar bem. Agora, se você tá mal, fica falando que você tá mal. Condiciona que sempre que você estiver em público falando, você vai ficar constrangido, você vai ficar com a vontade de querer morrer, você vai ficar tenso. Aí você já tá condicionando ao fracasso, como eu te falei. Então você tem que buscar mesmo pensamentos positivos para você naturalmente gostar mais da experiência. Gente, você não é obrigado a amar falar em público, amar fazer conteúdo, mas é necessário. Sabe, se você é um bom profissional, você recebe convite, o digital tá aí, tá todo mundo com o celular na mão o tempo inteiro, independente de classe social e de idade. Você tem a opção de estar ou não estar. Daí tu que sabe, a gente é adulto, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Então, você não precisa ser a Virgínia para poder gravar 500 mil stories o tempo inteiro. Você não precisa fazer 500 mil palestras durante a tua vida que você nem tem tempo. É estar preparado e preparada para as situações, entende? Então, conforme você vai mais exercitando, se colocando em ação, trabalhando aqui, entendendo que o gravar e o palestrar é aquele joguinho de pular de palavra em palavra que você controla o time, você naturalmente vê que as coisas fluem. Pega um joguinho desse aí, baixa aí na sua Apple Store ou no seu Google Play. E aí, pega esse joguinho de ficar pulando e vai só pulando pra você ver. De uma maneira desordenada. Você cai. Agora, quando você anda um pouquinho, vai na beira ali do degrau, pula. Anda um pouquinho, salta. Aí você vê que tem um andaime, um degrau, né, que ele tá em movimento. Aí ele vai e volta. Aí você vê que tem um time. Na hora que ele tá chegando aqui perto, ó, ele tá chegando para voltar. Na hora que ele tá chegando para voltar, você pula e vai. Entende? Então é entender o time das ideias para que você naturalmente consiga falar mais, com menos esforço e com mais impacto. No final das contas, como eu te falei, comunicação é o que as pessoas entendem. E se você consegue transmitir a tua mensagem com essa dica, eu acho maravilhosa. Você falar o máximo com menos palavras possíveis. Sacou? É falar muito com poucas palavras. E quando você consegue transmitir a tua ideia, a tua mensagem, o teu impacto de uma maneira mais natural, mais visceral, mais pausada, você gagueja muito menos. Eu te comprovo,
O controle está nas suas mãos. E naturalmente a gente vai melhorando se você se coloca em ação. Aí eu preciso de ajuda para gravar vídeo, para subir no palco. Me mande uma mensagem, deixa nos comentários, vai no meu Instagram. Eu estou à disposição. Hoje, os meus trabalhos são 100% voltados com a comunicação, para palco e para vídeo. Então, eu trabalho de maneira leve, divertida, brincando, gerando uma segurança psicológica, e você vai destravando, você vai entendendo que você é capaz de fazer coisas que você nem imagina. E essa é a minha principal habilidade, é detectar o teu potencial e te ajudar a crescer com mais potência e menos esforço possível e menos estresse. Porque, afinal das contas, eu te direciono a fazer um monte de coisa que você nem imaginava que dava conta. E eu te mostro que é possível. Então, mande uma mensagem se você necessita de desenvolvimento da sua comunicação, dos seus conteúdos, para palco e para vídeo, que vai ser uma grande honra somar com a tua trajetória. Esse foi mais um vídeo de como falar melhor e nunca mais gaguejar. Eu sou Fernando Sardinha, especialista em comunicação, comediante há 14 anos. Ativa os sininhos, deixa seu se inscrever, comente qual é o próximo assunto que você quer no próximo vídeo e nos vemos no próximo conteúdo, porque esse canal vai vir cada vez mais com pedrada. Muito obrigado, até o próximo conteúdo, valeu!